Pessoal, a gente já vai direto conversar com Sérgio Uti para falar justamente sobre esse avanço da extrema-direita na Europa. Sérgio está em Londres, né, tem informações, além de tudo é um analista privilegiado para mostrar um pouco como essas notícias chegam aqui no Brasil, Sérgio, e em que medida, de fato, esse avanço preocupa ali a esquerda, ou pelo menos a centro-esquerda ou o centro. Inclusive, preocuparam muito o próprio Macron. Muito boa tarde, muito obrigado pela gentileza com a gente aqui no Poder Expresso. Obrigado, Léo. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Poder Expresso. Bom, a engenharia do Parlamento Europeu, da União Europeia, é uma engenharia com a qual nós brasileiros não estamos tão acostumados assim. Ela funciona, a União Europeia funciona meio que como um sistema parlamentarista, né? É um caso inédito de 27 estados elegendo seus representantes, colocando no mesmo parlamento para definir ali políticas e leis comuns, né? E você tem ali uma força, que é uma força de centro-direita, diria eu, que hoje é a força dominante, é a força da Ursula von der Leyen. Esse rosto que já é conhecido de muitos brasileiros, que é a presidente da Comissão Europeia, um cargo parecido ali com o de primeiro-ministro, de premier da União Europeia. Ela que é eleita indiretamente deve ser reconduzida ao cargo, agora indicada pelos países e confirmada por esse novo parlamento, porque tem ali uma maioria. Essa é uma análise. A outra é o que acontece nos arredores desse bloco central de centro que hoje comanda a União Europeia. A gente teve avanços tanto da extrema-direita, bem mais robusto que a extrema-esquerda, que também aconteceu em alguns lugares, mas a gente tem fenômenos em alguns países da União Europeia que, para muitos analistas, são preocupantes porque acontecem justamente nas maiores economias. Eu começo com a Alemanha. O AfD, que é o Alternative für Deutschland, né, Alternativa para a Alemanha, em alemão, que é um partido que inclusive já foi expulso de uma aliança com outros partidos de extrema-direita por suas ligações com o nazismo, por suas ligações ali com grupos pró-Rússia e pró-China. Esse partido, apesar de todas as denúncias, ele chegou bem, teve uma votação inédita na Alemanha. Na França, o partido da Le Pen, né, também de extrema-direita, ganhou do partido do Macron. É bom lembrar, Léo, isso parece um pouco confuso, nos países, os eleitores europeus são 370 milhões, são maiores. 370 milhões de eleitores é muita gente. Não dá uma meta, compareceu à urna para votar. Nos países, eles votam nos partidos de cada país, né, como se fosse ali uma eleição nacional, e no Parlamento Europeu, esses partidos se reagrupam em blocos. São 6 blocos, 6 grandes blocos, que representam ali as diversas tendências políticas na Europa. O bloco principal hoje é o bloco, como eu disse, da qual faz parte a Ursula von der Leyen. Você vê aí a Marine Le Pen da França, né, que foi a decisão mais surpreendente, inclusive, Léo, porque essas eleições para o Parlamento Europeu, em tese, elas não influenciam diretamente o que o governo Macron faz na França. Obviamente, ele precisa de apoio no Parlamento Europeu para políticas, digamos, continentais, né? Mas, em tese, não influencia o que ele faz dentro de casa. Mas foi um sinal tão forte que ele resolveu dissolver o parlamento francês, e convocar novas eleições, Léo. E foi uma aposta. Os analistas aqui na Europa veem isso como uma grande aposta, porque acham que o Macron avaliou a seguinte possibilidade. Ok, eles votaram, o francês teve um voto de protesto, fez um voto de protesto, votou contra o governo, hoje ele não é tão bem avaliado assim, mas eleições nacionais são outra história e eu posso reverter esse processo. Foi esse o pensamento do Macron, as eleições que acontecem aí pertinho dos Jogos Olímpicos, Léo. Portanto, também por isso muita gente ficou surpreendida, né, com essa decisão do Macron. Mas a extrema-direita não avançou em lugares, por exemplo, Portugal, não avançou tanto quanto se esperava que ela avançasse. Hoje, esses partidos mais considerados de extrema-direita, eles vão ter ali aproximadamente 10% do parlamento europeu. É mais do que tinham,
E o que vai acontecer agora, Léo, é que eles, embora eles não tenham um peso decisivo ali para mudar votações, eles vão começar a influenciar essas votações de uma maneira ou de outra. Eu destaco 3 pontos principais. Um, imigração. Eles são muito críticos em relação aos imigrantes que vêm para a Europa. Dois, a possibilidade de aumentar o pacote de ajuda para a Ucrânia. Esses partidos acham que essa ajuda financeira à Ucrânia tem que ter um fim. Né? Eles pregam isso abertamente, ao contrário dos partidos mais moderados, que acham que é importante derrotar a Rússia. E terceiro, uma coisa que indiretamente, até diretamente influencia o Brasil, que são as políticas ambientais. A União Europeia tem políticas ambientais muitíssimo modernas, metas muito ousadas. Esses já haviam cansaço em relação a isso, e esses partidos devem forçar que a União Europeia diminua a velocidade e talvez até retroceda em alguns pontos. Léo, não sei se eu fui muito claro, que é um assunto bem complicado, né? Não, imagine, claríssimo. Agora, Sérgio, de qualquer forma, é um risco muito grande para o Macron. Ele tenta reverter isso, mas o prazo para a eleição é muito curto. É um prazo extremamente curto. Como você disse aí, vai ter as Olimpíadas, talvez até ele esteja pensando nisso, não sei. Vai ver que essa questão da euforia dos próprios jogos, isso a gente sabe que né, por mais que a gente saiba que tem diferenças entre os países, quando você tem em determinado momento jogos, existe ali, vamos dizer assim, uma empatia maior ali. Pode ser isso também. Agora, de qualquer forma, é muito arriscado, porque ele antecipa, e se ele perde ali uma maioria, né, e a própria uma relação de enfraquecimento em relação ao próprio parlamento, isso vira um problema para ele para o resto do mandato, inclusive. Vira, ele tem 3 anos ainda pela frente e é uma aposta o que ele está fazendo. Né? Ele dobrou a aposta, ele perdeu ali na questão do Parlamento Europeu, numa eleição em que os rostos principais talvez nem tenham sido dos candidatos mesmos, mas o próprio Macron e a Le Pen. Né? Eles se jogaram, assim como o Olaf Scholz na Alemanha. Né? Eu tive na Alemanha há pouco tempo, todas as propagandas eleitorais que eu vi tinham o rosto do Olaf Scholz, não dos candidatos que concorriam para vagas do Parlamento Europeu. Né? O Olaf Scholz também foi mal, bem mal, ficou em terceiro lugar na Alemanha, o partido dele, que é um partido de centro-esquerda, e, ao contrário do Macron, ele resolveu fazer essa aposta, não convocou eleições nacionais, eleições para o parlamento alemão. Agora, o que Macron espera é que o comportamento do eleitorado francês, que tradicionalmente é um eleitorado muito crítico, né, e que até hoje, em todas as votações até hoje, rejeitou, na hora do vamos ver, rejeitou a extrema-direita, por mais que o outro candidato, que a outra alternativa também fosse problemática para o eleitorado, no jogo do Macron essa conta certamente entra, Léo. Assim, ok, na hora do vamos ver, eles vão tomar uma decisão ali que talvez não seja privilegiar a extrema-direita. Outra questão é que esse voto no Parlamento Europeu, em muitos casos, ele é um voto de protesto mesmo contra os governos locais, contra os governos nacionais. O Macron também conta com esse fator. Agora, se a aposta dele não der certo, pode ser que ele tenha, por exemplo, que colocar um primeiro-ministro que não seja alinhado a ele, como se fosse ali um chefe de governo. Ele é presidente. A França funciona como um semi-parlamentarismo, digamos, um semi-presidencialismo. O presidente ainda tem muito poder, né? O primeiro-ministro está ali abaixo do presidente em tomadas de decisões, mas dependendo do resultado dessas eleições na França, que aliás acontecem bem pertinho das eleições aqui no Reino Unido, Léo, estão marcadas para 4 de julho, dependendo do resultado, ele pode ter um problemão ali para terminar os seus 3 últimos anos de mandato. Sérgio, uma curiosidade, e a gente vai entrevistar aqui um especialista em relações internacionais, que forma esse grupo aqui de observatório da extrema-direita aqui no Brasil, é justamente o voto dos jovens, né? Que se revelou forte aí na Europa, de certa forma se revela aqui também na América Latina, no caso do Milei. Milei teve um apoio muito forte dos jovens,
mas que é algo, se a gente pensar numa direita global, que não acontece no Brasil, por exemplo. Na verdade, o eleitor jovem, ele acabou votando no Lula, de forma quase que majoritária. Tanto que quando acaba a eleição, aí já ex-presidente, Bolsonaro vai para as redes e numa das declarações dele ele diz, olha, essa campanha do TSE para que o jovem se inscrevesse, pudesse votar, acabou ajudando o PT nas eleições. E aí, de alguma forma, eu pergunto isso para o professor, por quê? Porque a gente precisa entender se esse movimento ele não chegou no Brasil ainda, se ele vai chegar, ou porque ele não chegou ainda, ou se ele não vai chegar efetivamente. Mas eu queria saber um pouco, porque da tua observação e das informações que você colhe com as tuas fontes e tudo mais, por que esse jovem europeu e esse jovem, de certa forma, argentino, né, de parte da América Latina, ele acaba olhando para a direita de forma muito mais clara do que para a esquerda? Pois é, tem um fator, Léo, que é muito interessante. Isso acontece aqui no Reino Unido também com o partido de extrema-direita e aconteceu na Alemanha também, que são partidos, são grupos políticos que usam as redes sociais de maneira muito mais profissional que que os partidos tradicionais e usam há muito tempo. Né? Então, esses partidos, antes mesmo deles serem partidos políticos, eles já eram movimentos políticos impulsionados pelas redes sociais. Né? Há um fenômeno aqui, por exemplo, no TikTok. Isso teve uma vez ali, com mais de 16 anos puderam votar. E entre 16 e 18 anos, na Alemanha, principalmente no leste da Alemanha, a extrema-direita teve uma votação impressionante. Portanto, essa é uma questão que a gente já conhece no Brasil, de certa forma, do uso das redes sociais, né? Assim, da eficiência do uso das redes sociais. Outra, por consequência de comunicação, né, com esse público mais jovem. Outra questão é que a vida na Europa, de uma maneira geral, não está fácil. Né? Essa geração, a geração que tem 16, 18 anos, mesmo a geração que tem ali, está por volta quase chegando aos 30, né, essas duas gerações têm uma vida hoje mais difícil do que tiveram seus pais, do que tiveram seus avós. É muito mais difícil comprar casa, arrumar um emprego de qualidade. É mais complicado, não tanto na Alemanha, mas em outros lugares. Portanto, são questões, e como eu disse, há um voto de protesto muito forte, bem o perfil desse voto para o Parlamento Europeu. A gente ainda tem que ver se isso vai se traduzir exatamente nas eleições nacionais. Mas em relação aos jovens, Léo, eu já ouvi, por exemplo, analistas alemães dizendo que sim, esse público, que era um público tradicionalmente progressista ou historicamente progressista, agora está virando para a direita. Sérgio Uti, muito obrigado aqui pela gentileza, pelas informações com a gente. Esse tema é um tema que interessa muito o Brasil, inclusive com uma observação de fato, né, desse fenômeno da extrema-direita ocupando espaços. Pode não ter crescido mais do que se esperava, mas de qualquer forma cresce a ponto de você ter um movimento muito forte do próprio Macron. Agradeço muito aqui as informações, as análises. Forte abraço para você, um bom trabalho, irmão. Obrigado, Léo. Boa noite a todos.